A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 9. Ela tem como título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Antes de nós iniciarmos essa belíssima e maravilhosa aula, queria pedir para vocês que deixassem aquele like do céu já no início do vídeo para você não esquecer de forma alguma. Também, se possível, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Diga para nós o que você achou da revista, da aula. Diga para nós de que cidade, de que estado, de que país você é. Quero deixar um joinha, quero deixar um coração, quero deixar uma palavra de bênção para a tua vida, ok? E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para pessoas que têm bom gosto, assim como você, tá bom? Então vamos lá, o nosso texto áudio da lição de número 9, ele está localizado em Mateus capítulo 10, versículo de número 22, vai dizer: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Ou seja, o ódio não vem necessariamente por causa de você, mas daquele que você representa. Então o ódio não vem de você necessariamente, mas daquele ao qual você representa. E o texto diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança mostra de fato quem você realmente é. Muitos vão começar na caminhada, mas vão desistir no meio do caminho. Então, que nós possamos guardar esse texto áureo em nosso coração. A verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, o que acontece? É sinal de que nossa fidelidade com Deus está em crise. Então é interessante por quê? Porque nós temos uma palavra de confronto. O Evangelho confronta as pessoas e as suas atitudes, a sua personalidade, a sua conduta, a sua ética e a sua moral. Corrompe os maus costumes, né? A gente ouve falar muito de corromper os bons costumes, mas nós corrompemos os maus costumes. A nossa conduta, a nossa ética, a nossa moral bate de frente com os padrões estabelecidos pela sociedade, tá bom? Então vamos lá para o nosso texto, leitura bíblica em classe. Esther, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 11. Depois, Esther, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Lembrando e recapitulando que na lição de número 8, nós abordamos o capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23, e o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6, tá? Então, entendendo isso, nós vamos entender que há uma sequência de assuntos, tá bom? Então, aqui nós temos Esther capítulo 3 e Esther capítulo 4. Em Esther capítulo 3, o nosso resumo aqui, o autor apresenta Amã, cuja favorecida posição na corte de Xerxes o fez arrogante. Esse é o primeiro ponto que nós lemos aqui em Esther capítulo 3. O outro ponto é que Amã está irritadíssimo com quem? Com Mordecai, que é, no momento, um oficial subalterno que não se inclina
e não se ajoelha perante Amã. Então isso tudo a gente vê no capítulo de número 3. No capítulo de número 4, nós vamos ver a profunda tristeza mostrada por Mordecai após saber da lei de destruição dos judeus. E o esforço da rainha, tá, em procurar uma solução. Então aqui nós vemos no capítulo 4 esse resumo bem curtinho aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na nossa introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia, tá? Então, a ideia de extermínio que Amã teve é devido ao poder que revela qualquer caráter oculto. Então, havia sim um caráter oculto que ninguém sabia, que ninguém desconfiava, que ninguém imaginava, que foi revelado após, no caso aqui, Amã, receber um dos maiores poderes que o império poderia lhe oferecer, que era o primeiro-ministro, o cargo de primeiro-ministro, que estava somente abaixo do rei. E Esther capítulo 3, versículo de número 2, vai dizer que o rei ordenou, ou seja, eu tenho primeiramente uma ordem específica e direta do rei, no caso aqui Assuero ou Xerxes, de que todas as pessoas por onde Amã passasse tivesse que fazer duas coisas que parecem ser simples, mas criou-se um obstáculo para Mordecai. Primeiro, ele deveria, após Amã passar, se encurvar ou se curvar-se perante Amã. E o segundo era se ajoelhar diante de Amã. Então eu tenho a saudação e eu tenho o ajoelhamento, ou seja, eu me ajoelho perante aquele que tem autoridade, tá bom? Então veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Vamos lá. O plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Então, quando eu falo primeiramente de conduta, a conduta de Mardoqueu incomodou. A conduta aqui é o proceder. Como é que eu me procedo diante de determinada situação? Ou seja, é o modo de agir de um indivíduo, de uma pessoa. Também é a forma como ele se porta, como ele vive. Então, todos esses adjetivos falam exclusivamente de uma coisa: conduta. Então, será que nós estamos tendo condutas cristãs mediante a sociedade? Então, isso tem que ser levado em consideração na sua sala de aula, tá bom? Fato é que houve indagações da parte dos súditos que estavam junto com Mardoqueu. Ou seja, Esther capítulo 3, versículo de número 3 vai dizer: por que transpassas o mandato do rei? Lembra que na outra aula eu havia falado? Mordecai é o mesmo que faz de tudo para salvar a vida do rei, revelando o plano de Bigtan e Teres, ao qual tentavam de alguma forma assassinar o rei. Ele é portador da notícia, então ele vai e passa para Esther. Esther é aquela que transmite para o rei aquilo que estava acontecendo e dá os créditos a Mordecai. E também, no caso de Assuero, é aquele que pode resolver. Então ele toma uma atitude e coloca os dois em juízo. Então esse é o mesmo que salvou a vida do rei,
mas agora está indo contra a vontade do rei. Existem princípios, existem condutas dentro dessa questão que impedem de Mordecai se curvar e se ajoelhar diante de Amã. Então Mardoqueu disse apenas que era judeu. Então eles estão incomodados e eles vão denunciar. Então quando eu falo dessas pessoas que estão incomodadas com a atitude de Mardoqueu, eu estou falando que elas estão dominadas. Elas estão incomodadas. Então elas estão dominadas por aborrecimentos, por enfado, por irritação, por estar desgostoso com a atitude de Mordecai. Então, como eles estão incomodados com a situação, se eles quisessem se encurvar, se eles quisessem se ajoelhar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eles se incomodaram com a atitude de Mordecai, que não tinha nada a ver com eles. E eles faz o quê? Vai lá e denuncia Mordecai a Amã. E assim, nós vamos ver que a conduta de Mordecai é não se curvar e não se ajoelhar. A conduta desses servos é a conduta de questionar e denunciar. A conduta de Amã é vingança, ira, ódio. Então, a conduta de Mordecai fala do contraditório. A conduta dos servos é de negação. Como assim? Vários dias perguntando, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Há uma negação. Faça você. Deixe o outro, mas eles se sentiram incomodados com essa questão. A conduta de Amã, ela é não racional, mas também animal. E assim nós entendemos esse conflito. Então Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia, como eu acabei de falar no início do vídeo. Então ele vai fazer o quê? Vamos planejar a morte, não somente de Mordecai, mas também a ira, o ódio, tomou conta do coração e dos olhos de Mordecai. Não é só o coração que sente, é os olhos que precisam ver, que precisam presenciar, que precisam estar ali para ver o extermínio não somente de Mordecai, mas também de todo o povo de Israel. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, tá? Então, aqui, dentro dessa questão de Mordecai, nós estamos vendo claramente uma postura. Postura, o que é uma postura? É uma opinião sobre algo. É um pensamento, um posicionamento de Mordecai concernente àquilo que estava acontecendo, tá? Então, só para nós recapitularmos, Esther capítulo 3, versículo 3, vai dizer que houve uma pergunta dos servos que fazem a Mordecai. No versículo 4, não fica somente restrita a uma pergunta. A Bíblia vai dizer que todos os dias eles insistiam para que o obedecesse, mas disse, no caso, quando eles perguntaram várias vezes, Mordecai vai dizer, olha, é porque eu sou judeu. Então no versículo 5, entenda, Amã ficou furioso quando viu. Por quê? Porque o versículo de número 4, eles haviam contrariado, ou seja, ele contrariou Amã para ver se sustentava, ou seja, eles foram lá, contaram para Amã o que tinha acontecido para ver
a atitude de Mordecai. Quem é que quer ver? Os servos. Eles querem ver se ele vai sustentar a sua palavra. O segundo ponto é que Amã ficou furioso quando viu. Ou seja, Amã não tinha percebido ainda, somente os servos. Mas quando os servos vão lá e contam para Amã, primeiro, eles querem ver se ele vai se sustentar. Segundo ponto, Amã vai começar a reparar e a observar quando ele passar perto de Mordecai, se ele realmente vai se encurvar ou não. Fato é que Amã ficou furiosíssimo quando viu que ele realmente não se encurvava e também não se ajoelhava, assim como os servos haviam falado para ele. No versículo 6, Amã disseram a Amã que ele era judeu, ou seja, disseram para Amã, olha Amã, ele falou para nós que ele é judeu. O versículo 6 ainda, Amã decidiu matar ele e os judeus, tá? Então, o senso de identidade e pertencimento ao povo de Deus, ele é muito poderoso. Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de identidade é muito poderoso. É por isso que ao longo da história você vê claramente pessoas se entregando. Ananias, Misael, Azarias, Daniel e tantos outros profetas, tantas outras personagens que ao longo da história se entregaram por amor a Cristo, por aquilo que Deus fez na vida deles. O Coliseu Romano é um exemplo claríssimo. Quanto mais matavam cristãos, mais Roma se enchia deles. Uma época, o imperador diz, quanto mais nós matamos, mais eles aparecem. Por quê? Justamente isso. Há um senso de identidade, há um senso de pertencimento ao povo de Deus, tá? Então vamos lá. Então, o subtópico 2, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, porque o autor vai deixar bem claro a extensão. Se nós pegássemos, se você pegar qualquer mapa, você vai ver que o Império Persa nada se compara com o Império Babilônico. O Império Babilônico é um grão de areia perto do Império Persa. E assim, se você pegar numa linha reta, como o autor mesmo deixou bem claro, você tem uma distância de 4.000 quilômetros de distância. Se você pegar em linha reta, o ponto e um outro ponto, os mais longes, né? Então você vê claramente que não somente o povo que estava em Suzã sofreria esse abate, mas também todos aqueles que estavam nas 127 províncias. Somente esses, Adriano? Não. Até aqueles que foram, que voltaram, os 50 mil, os 5% de 1 milhão, que voltaram para Jerusalém. Todos eles seriam atingidos por essa lei, tá? Então, era pessoal, sim, a extensão do plano de Amã era concernente a uma questão pessoal. Nós estudamos na outra aula, porque Flávio Joséfo vai afirmar também que ele era amalequita, porque a Bíblia vai dizer que ele era um agagita, um descendente de Agag, que foi morto por Samuel após a recusa de Saul, tá? E também levando em consideração algumas coisas históricas que nós aprendemos na outra aula, os irmãos lembram muito bem, que os amalequitas eram inimigos reféns de Israel. Inimigos ferrenhos de Israel. Os amalequitas atacaram várias vezes Israel pelas costas e também quando eles estavam em Refidim. Se você pega Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 13,
Números, capítulo 24, versículo 7, você vai ver esse episódio ao qual eles estão saindo do Egito e eles são atacados pelos amalequitas. E o pior de tudo é quando você lê Deuteronômio capítulo 25, versículo 18, Deus fica enfurecido com esse povo, porque lá no texto vai dizer o seguinte: quando estavas cansado e exaustos, e de surpresa e pelas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram os desfalecidos que iam atrás. 1 Samuel 15, versículo 2, versículo 8, versículo 33, você vê aí a morte de Agag. Então você vê claramente, entende que havia uma questão pessoal. Quando ele disse que era judeu, reparem bem no texto, ele muda totalmente de ideia. Porque, na verdade, quem deveria ser punido, né, segundo a lei persa, a lei do rei, era somente Mordecai. Mordecai deveria ser morto. Mas a ira era tão grande contra os judeus que quando os servos contaram que ele era judeu, ele disse assim: não é somente Mordecai que eu devo matar, mas todos os judeus. Porque ele sabia que Mordecai poderia virar o quê? Poderia virar um mártir. Então era melhor acabar com todos os judeus, porque você acabava com o problema da não adoração ao imperador, a não adoração a Amã, porque se ele matasse Mordecai, ele teria que enfrentar outros problemas depois com outros judeus, tá? Então vamos lá. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, ou seja, 350 toneladas de prata, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então, Amã, quando vai conversar com o rei, ele apela para o orgulho e para o bolso do rei, tá? E também nós vamos ver que Amã, essa história, esse episódio, vai acontecer 5 anos depois que a rainha Esther se ascende ao trono. Porque a história começa no 3º ano do rei Xerxes, a história do livro. E você vai ver que no 7º ano a rainha é escolhida. Um ano antes, o texto vai dizer que ele tem uma batalha mal sucedida na Grécia, ao atacar Atenas e demais cidades. Então, um ano depois ele escolhe. Então já havia passado muitos anos, ou seja, 4 anos que a rainha Vasti havia sido deposta, não chegaria mais perto e na presença do rei. Esther é levada a patamar de rainha no 7º ano, então você conta mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º ano do rei Xerxes, Amã é elevado a primeiro-ministro. Lembrando também que nós já estudamos que o reinado de Xerxes vai durar 20 anos, ok? Então, entendendo isso, você vê que ele apela para o orgulho e para o bolso do rei. É interessante que quando nós analisamos isso, irmão, nós fizemos uma análise bem interessante nas outras aulas sobre isso, mas se você pega 350 toneladas de prata e você diz, nossa, mas é muito dinheiro. Mas lembre-se que o texto deixa claro que todas as casas, tudo aquilo que eles conseguirem com a morte dos judeus, será confiscado. Aí você pega empreendimentos, você pega empresas, lojas, casas, animais, ouro, prata, bronze, enfim, tudo de valor, pedras preciosas, tudo isso, e leva para o cofre do rei.
Quem é que usurpa? Quem é que vai ser o maior beneficiado nisso tudo? O próprio Amã, tá? Tanto é que ele oferece da sua riqueza porque ele sabe que com o saque, com a apreensão dos bens dos judeus, porque eles não existirão mais, ele ficará ainda mais rico e aquilo ali que ele ofereceu para o rei não é nada perto do que ele poderia conquistar. Lembrando também que o rei, após ouvir essa proposta, ele negou: fique contigo a tua prata e faça o que você quiser com esse povo. Lembrando também que Amã não definiu que povo era esse que ele queria atacar e matar, tá bom? Tanto é que você vê, Esther capítulo 3, versículo 8, vai dizer: por toda a província, quem diz isso? Amã. Por toda a província está espalhado um povo que segue leis diferentes dos outros povos, eles não obedecem às ordens, então não tolere esse tipo de comportamento. Então é assim que Amã convence Assuero. Assuero perdeu o eixo nessa questão, porque ele poderia muito bem ter conversado, analisado, ver que povo que é esse e assim ter dado a permissão. Pelo contrário, logo que ele ouviu essas palavras vazias, e nós temos que tomar cuidado com essas palavras vazias, sem definições, ele deu o anel com o sinete, né? O sinete, que é o carimbo do rei. E ele dá na mão de Amã e diz assim: olha, Amã, pode fazer o que você quiser com esse povo. É interessante que talvez, quando o Amã diz isso para o rei talvez tenha lembrado: olha, o povo da Grécia não se rebaixou para mim. O povo da Grécia, eles não quiseram se curvar perante mim. Lutaram contra mim e me venceram. Talvez esse ódio, né, essa mágoa ainda estava no coração, mesmo depois de muito tempo, ainda no coração de Xerxes. E quando ele falou que tinha um povo que não obedecia às suas leis, ele prontamente diz: não, pode fazer o que você quiser. Eu não quero mais problemas para o reino. Se tiver algum povo assim, pode exterminar. Então houve aí, levando em consideração que ele é um rei, uma falta de sabedoria, tá bom? Então vamos lá. Entendendo toda essa questão, vamos para o tópico 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O povo da violência, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem era expressa: que matasse todo moço, todo velho, toda criança, toda mulher, em um só dia. E existia uma raça, existia um povo. Esse povo era o povo judeu. E que seus bens fossem saqueados. Então, Esther capítulo 3, versículo 13, define muito bem essa questão. Quando vai acontecer essa morte? Quando vai acontecer esse genocídio? Quando vai acontecer esse massacre? 11 meses depois da promulgação da lei feita por Amã, no dia 13 de março do ano seguinte ao qual foi promulgada a lei. Então, no 7º ano do reinado da rainha Esther, ao qual ela tomou posse, que é no ano 479, ou seja, 4 anos depois do divórcio com Vasti e a derrota de Salamina no ano 480. Então, quando eu passei esses dados aqui, eu estou mostrando que no 7º ano a rainha ela tomou posse, como eu disse minutos atrás. 5 anos depois, Amã sobe ao poder e no mesmo tempo ele já promulga essa lei. E no ano seguinte já era o momento do genocídio, tá? Então o que Amã ofereceu ao rei em prata era menor do que ele iria arrecadar, tá bom? Então vamos lá. O subtópico 2, bebida, confusão e tristeza.
Por causa dessa promulgação da lei, o Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, tá? Principalmente em função da estrada real que ligava Suzã a Sardes na província da Lídia, que hoje é o território turco. Assuero e Amã puseram-se a beber. É interessante como foi rápido essa questão. Como Amã tinha pressa de fazer tudo isso. E eu estou falando de 127 províncias. Essas 127 províncias com as suas cidades grandes, cidades pequenas, eu precisava de uma ação muito rápida. Então eu precisava de traduzir primeiramente essa lei para todas as línguas desses povos que estavam sendo subjugados por Assuero. Eu precisava de fazer uma leitura em público com os oficiais do governo e que essa escrita fosse feita na língua local. Então eu precisava do máximo de atenção, de cuidado, o máximo de rapidez para que essa lei não falhasse. Porque, por mais que pareça que está longe, 11 meses antes, falando de um grande império de 127 províncias, eu preciso agir rápido. Eu preciso fazer alguma coisa rápida. E tempo era algo que Amã não tinha. Ele precisava de exterminar os judeus e precisava fazer isso bem feito. Por quê? O extermínio deveria ser completo. Não deveria sobrar ninguém. Não deveria sobrar uma criança, não deveria sobrar um adulto, não poderia sobrar um velho, não poderia sobrar uma mulher, não poderia sobrar um homem de meia idade, ou seja, não poderia sobrar nada, somente bens e casas, tá bom? Então vamos lá. Então, ouvindo o edito, né, de Amã, Mordecai, ou Mardoqueu, entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. E você vai ver que Esther ficou muito aflita. Havia um clima de luto, jejum, choro e lamentação, tá? Isso assim assim quando todos os judeus ficaram sabendo do edito, tá bom? Então aqui nós entendemos a dimensão dessa maldade, a dimensão desse momento, tá? Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que se decidiram ficar. Tá? Então Esther capítulo 4, versículo 4 diz que Esther ficou muito triste, pediu, Mordecai ou Mardoqueu insistiu que a rainha conversasse com Assuero, dizendo para ele, olha, a mãe, ele quer matar o povo, e eu sou... Então, assim, ele queria que Esther fizesse alguma coisa. E Esther deixou bem claro para Mardoqueu o seguinte, olha Mardoqueu, meu primo, eu não recebo ordens do rei já faz um mês. Já faz um mês que ele não me chama na sua câmara. Ele não conversou comigo ainda. E existe uma lei persa que qualquer pessoa que chegar ao rei sem ser chamado pode ser executado na hora. Então, o que Esther faz? De maneira sábia e inteligente, pede para o povo jejuar, pede para o povo orar, pede para o povo clamar. E assim como quando eles clamarem, jejuarem, pede para eles fazer isso em 3 dias. Porque dentro de 3 dias eu vou chegar na presença do rei. Se eu morrer, morrerei. Essa é a frase de Esther, corajosa. Se tiver que morrer, eu morrerei. Porque ela já estava ciente dessa realidade.
o próprio sobrinho dela, o próprio primo dela, né, Mordecai, mesmo falou, olha, se você se calar agora, Deus vai mandar o socorro dos céus. Mas lembre-se, Esther, que você morrerá. E não somente você perderá a sua descendência, porque você é a única que está viva entre a sua família, os seus pais já estão mortos, tá? Então, quem sabe Deus te colocou nesse trono para fazer a diferença. E assim, Mordecai incentiva e encoraja Esther, tá? Tópico de número 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. Aqui o autor vai falar sobre essa hostilidade sistemática e coordenada contra os judeus. No aspecto religioso, ele coloca algumas questões importantes aqui. Ele coloca que no século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348, né, que matou metade da população da Europa. Foi uma peste tremenda. A peste negra foi a doença do rato, né? As casas, os ambientes muito sujos, com muita proliferação de doença, fez com que a peste negra, a doença do rato, né, ela se espalhasse por toda a Europa. Então eles culparam os judeus por causa disso. Na Idade Média, na Inquisição, né, o período da Inquisição, que foi uma resposta à Contra-Reforma, né, você vai ver principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, e a partir de 1536 em Portugal. Então eu tenho dois períodos de perseguição na Idade Média. Primeiro na Espanha e segundo em Portugal. Então eles foram expulsos dos seus lares, das suas cidades, do seu país, foram também forçados a se converter ao catolicismo. Então você vê, e foram torturados, humilhados, confiscados os seus bens, enfim. Houve aí uma série de ações com o intuito de condenar os judeus e os acusarem de serem os promotores, né, das injustiças e das doenças que aconteciam na Idade Média, principalmente na Europa. E aqui também você vai ver que a primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler. Nós associamos muito, né, essa questão. Ele teve o seu papel também nessa história, mas você compreende que foi do Papa Paulo XIV, né? Eu li aqui Espanha por ordem do Papa Sisto IV, tá certinho. Aqui no caso o Papa Paulo IV, né? Em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O que nós podemos concluir? Ó, de 1555 a 1870, eu tenho aí um período de 300 anos, ao qual os judeus foram perseguidos. Você repare que 1870 não está tão longe de 1940. 1870 para 1900 dá 30 anos. Você põe mais 40 dá 70 anos. Então você tem um período de 300 anos de perseguição aos judeus. Depois você conta entre aspas, alívio, mais 70 anos. Em 1940 sobe ao poder Hitler e daí você vê aí a solução final. Lembrando, irmãos, talvez você não saiba, que a primeira ideia de Hitler e seus comandantes era levar os judeus para Madagascar, que era a ilha conhecida mesmo, a ilha de Madagascar. Só que era custoso fazer isso. Como é que vai levar cerca aí de 6 milhões ou mais de judeus para uma ilha, a ilha de Madagascar? Então alguém, não lembro o nome agora,
teve a ideia da solução final, que era levar esses judeus aos campos de concentração. Quando eles chegavam nos campos de concentração, ao qual havia em Auschwitz, né, o trabalho transforma, né, eles acharam que ia ali para trabalhar, enfim, era um jogo de informações muito grande, a mídia, a rádio, né, batiam muito nessa tecla e eles eram convencidos facilmente. E quando eles chegavam nesses campos de concentrações, eles tinham ali os médicos, né, que eles estavam na fila, então os médicos diziam, ó, esse é para cá, esse é para lá, esse é para lá, e na verdade eles estavam separando aqueles que iam para trabalhos escravos, para trabalhos forçados, aqueles que já iam para a câmara de gás, tá? E aqueles outros que seriam usados como experimento científico. Lembra de Joseph Mengele? Ele foi um exemplo de um nazista que morreu no Brasil muitos anos depois, porque ele veio para a América, se eu não me engano, passou pela Argentina, e muitos vieram ficar na Argentina, outros vieram para o Brasil, e Joseph Mengele é um exemplo do maior carniceiro que existiu, porque ele era o responsável por fazer testes científicos nos judeus. E até ele dizia que se tivesse que fazer o teste em humanos, esse momento era agora. Eles usavam os judeus para fazer isso. Crianças faziam teste nos olhos, deixavam muitas crianças cegas, mudas, e quando eles faziam o teste, eles iam lá e mandavam matar essas crianças, adultos. Então, depois de muitos anos, a gente descobriu, através da morte de Joseph Mengele no Brasil, que aquele homem que havia morrido, se não me engano, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, depois os irmãos me corrijam aí, caso me equivoquei no local, o que acontece? Ele foi descoberto, e era Joseph Mengele, o médico que fazia experimentos nos judeus. A câmara de gás terrível, né? Lembrando que a câmara de gás eram comprimidos, então tinha um lugar fechado, tinha uma janelinha em cima, eles jogavam esses comprimidos e quando esse comprimido tinha contato com o ar, ele se tornava em um gás letal e as pessoas morriam ali. Quando eles entravam na fila, os nazistas diziam que eles iriam tomar banho, né? E quando eles entravam, eles estavam já sentenciados. Muito triste, muito revoltante. Foi aí mais de 6 milhões de judeus, né? Muitos se têm o nome, outros nem restos mortais têm, porque os nazistas faziam questão de que não sobrasse nada, porque assim que eles saíam da câmara de gás, já havia um forno do lado da câmara de gás, prontos para incinerar esses corpos, tá? Vamos lá. O antissemitismo nacionalista. Falamos aqui do religioso, ao qual a igreja perseguia os judeus, tá? E aqui nós vamos ver que essa questão aqui dos 300 anos, que é citado aqui, existia o gueto em Roma, tá? Esse gueto em Roma era um gueto que foi descoberto há não muito tempo. Então existia na cidade de Roma um gueto ao qual os judeus ficavam. Então não era só Hitler que fez isso com os judeus, aprisionando em guetos. Em Roma também existia um gueto aonde, através da força e da lei da Igreja Católica, e colocando a culpas nos judeus por doenças, problemas econômicos e por ter crucificado e matado Jesus, eles também tinham as suas vinganças e assim os judeus ficavam também em guetos, tá? E esse período aí durou 300 anos. Antissemitismo nacionalista, o aspecto nacionalista. O pogroms, o que é o pogroms? É um termo que designa a uma perseguição deliberada de um grupo, uma etnia ou um grupo religioso, ou seja, o pogroms.
Então, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus faziam com que aumentasse aí a perseguição em todo o mundo. Tanto é que em 1938, os irmãos que conhecem a história vão lembrar disso, houve a Noite dos Cristais, que aconteceu no dia 9 para o dia 10 de novembro, onde os nazistas, na ânsia de incriminar os judeus por várias questões que estavam acontecendo na Alemanha, lembrando que na Primeira Guerra Mundial os judeus lutaram com os alemães, né? E depois, por um motivo ainda muito desconhecido, Hitler, querendo a supremacia da raça ariana, da raça alemã, viu nos judeus um problema, viu nos judeus um empecilho para que esse sonho dele, quem conhece a história sabe que Hitler queria reavivar o Império Romano. Se o Império Romano durou 1000 anos, Hitler queria que o Império Alemão voltasse à sua glória e reinasse por 1000 anos. Essa era a ideia, de um reino parecido com o Império Romano. Então essa Noite dos Cristais foram momentos de terror, onde os nazistas incendiaram sinagogas, destruíram lojas e marcou o início do Holocausto, a Noite dos Cristais. Vamos lá, o antissemitismo hoje, a criação do Estado de Israel em 1948, lembrando que houve um brasileiro que teve um papel muito importante, o diplomata Oswaldo Aranha, que foi decisivo para a criação do Estado de Israel, tá bom? Através da Resolução 181 da ONU. Então, assim, em 2023, nós vemos 5 grupos palestinos armados unindo-se ao Hamas, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar. Então, entendendo que, só a nível de curiosidade, em 1948, você vê a criação do Estado de Israel, ou seja, a divisão da Palestina que outrora estava na mão dos ingleses. E assim você divide a Palestina entre judeus e árabes, dá uma porção. Aí você tem ali a Cisjordânia, você tem a faixa de Gaza e você tem ali a Israel. E assim houve essa divisão em 1948. E já no mesmo ano, enquanto eles ainda estavam em festa, houve uma força militar, que no caso aqui foi uma força árabe, em 1948 a 1949, 7 nações, ou seja, 6 nações, se uniram para atacar Israel. E como Israel está nos planos de Deus, Deus protege a nação de Israel, 6 nações, incluindo Egito, Jordânia, Iraque e outros países, atacaram Israel e não conseguiram derrotar um povo recém-formado, ainda usando as armas que pertenciam à Inglaterra, que estava ali dominando até aquele momento, tá? Então, você vê hoje, qual que é o cenário hoje? O Irã é o maior inimigo de Israel. Irã já disse, através do seu líder supremo, que deseja o extermínio de Israel. E assim eles apoiam grupos como Hamas e o Hezbollah. Eles apoiam o Hamas, que quer dizer zelo, força ou bravura, e o Hezbollah, que é do próprio Irã, mas é um grupo que Hezbollah significa partido de Deus. Então o Irã patrocina grupos terroristas como Hamas, grupos terroristas como o Hezbollah. E também agora o Irã está patrocinando os Houthis. Os Houthis é um grupo rebelde do Iêmen, que vem atacando embarcações israelenses e aliados dos
de Israel, né? Lembra do ataque que teve do Irã? Você teve apoio da Cisjordânia, por exemplo, que é um país que são ali de origem árabe, só que não estão apoiando o califado. Qual que é a ideia ali? A ideia no Oriente Médio é estabelecer um califado único. E o que atrapalha ali? Israel. Israel é um país democrático, segue uma outra lei, segue a Torá, né, segue a Tanakh, tem uma outra religião totalmente fora dos árabes. E para estabelecer o califado, eu não posso ter Israel ali no meio, né? Então o califado ele é feito de um líder só. Então você vê muitas guerras acontecendo no Oriente Médio. Essas 6 nações que atacaram Israel em 1949 foram Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita, que atacaram Israel. Hoje, nós temos ali aquele conflito, né, que ocasionou 2.000 mortes de início. Israel revidou, atacou e invadiu a faixa de Gaza. E ali nós temos um grupo. Esse grupo se chama Hamas. Ele é classificado como um grupo terrorista, mas a sua origem é política. Por quê? Hamas é movimento de resistência islâmica. E aonde eles governam? Na faixa de Gaza. Se você pega a Fatah concorreu politicamente com o Hamas na faixa de Gaza e ela não ganhou. Aonde que a Fatah ela age, ela atua? Ela atua na Cisjordânia. A Cisjordânia é um ambiente árabe, e só que eles são mais liberais do que o Hamas, que é o grupo político, né, e terrorista, e que está na faixa de Gaza. Então a Fatah perde a eleição para o Hamas e o Hamas começa a tomar conta da faixa de Gaza. E por si ele é um grupo terrorista. E a Fatah já é um grupo que é árabe, só que eles já têm um pensamento mais aberto concernente a Israel em termos de terra. Tanto é que Fatah significa Movimento de Libertação Nacional da Palestina e atua na Cisjordânia, enquanto o Hamas é um movimento de resistência islâmica que atua na faixa de Gaza. É por isso que eles são tão fortes, porque além deles serem um grupo terrorista, eles são um grupo político dentro da faixa de Gaza. Amém, meus irmãos? E o outro grupo lá, os Houthis, né? É um grupo do Iêmen, que está aproximadamente ali uns 1.000 quilômetros de Israel, mas financiados pelo Irã, eles conseguiram atacar Israel. E lembrando que aquele ataque que teve a Israel, que 95% do ataque foi bloqueado, é justamente pelo fato da união que Israel teve e tem com os Estados Unidos, com a Jordânia e com mais um país árabe, que interceptaram mísseis e ajudaram Israel aí a combater todo aquele ataque que houve. Amém, meus irmãos? Então aqui nós encerramos essa parte, essa aula, e espero que você tenha aprendido mais um pouco, e espero que a sua aula seja uma bênção, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.